Amém? Então, a palavra de Deus diz, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gade, nem choreis muitos, revolveste no pó em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, com nudez vergonhosa. A moradora de Zanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel receberá de vós a sua morada, porque a morada de Marote teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam os transgressores de Israel. Por isso darás presente a Morosete-Gade. As casas de Aquisibe serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Marés. Chegará até Adulão a glória de Israel. Amém. Faze-te calva, tosqueia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Uma parte que eu gostei muito aqui dessa Bíblia, nessa passagem de Miqueias, foi que no versículo 15 diz: ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Amém. No capítulo 2 diz: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva, o pratico porque está no poder da sua mão. Então, diz a Bíblia, não é eu. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam porque está no poder das suas mãos. Então, ai daqueles, amém? E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Eles cobiçam esses homens ou essas pessoas, essas criaturas que lá na cama delas, intentam a iniquidade, né? Intentam a iniquidade. E elas também maquinam o mal. E à luz da alva o praticam porque está no poder da sua mão. E o que? E cobiçam campos e os arrebatam. E casas e a tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa a uma pessoa. O que a gente está vendo aí? O que a gente mais vê, casas sendo assaltadas por homens, homens invadem apartamento, casas, roubam valores, objetos, enfim. E além de tudo ainda torturam os proprietários, os donos, matam, batem, enfim. Então, ai dessas pessoas, amém? Porque assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta geração, do qual não tirarei os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo ele a troca, como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetize os que profetizam, não profetize deste modo que se não apartará vergonha.
Ó vós que sois chamada a casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor. São estas suas obras. Não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo, e sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguro como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos tiraste o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, por-lo-ei todos juntos, como ovelhas de borda, como rebanho no meio do teu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos teus homens. Subirá diante deles os arroteador. Eles romperão, entrarão pelas portas, sairão por ela, e o rei irá diante deles e o Senhor à testa deles. Amém? Então a Bíblia diz que ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade. Ai daqueles e que maquinam mal. Amém? A luz da alva o praticam porque está no poder da sua mão. A ameaça contra os chefes e os falsos profetas. No capítulo 3 de Miqueias diz, a ameaça contra os chefes dos falsos profetas. Mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arranqueis a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhe arranqueis a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face daquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhe mete na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá respostas de Deus. Mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, chefe da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e pervertei tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão a sentença por presente, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugar alto de um bosque. Amém. Glória a Deus para sempre.
Louvado seja o nome deste Deus, glorificado seja e exaltado seja o nome do Senhor. Miqueias, habitante do sul de Judá, profetizou entre 750 a 680 a.C. Miqueias era contemporâneo de Isaías, amém? E também de Oséias. Na introdução de Miqueias, sua mensagem ele foi dirigida principalmente a Judá, o reino do sul. Embora também houvesse tido revelações a respeito de Israel, o reino do norte, apesar de o tema predominante de Miqueias ser o juízo, ele também discorreu sobre a restauração do povo de Deus. Samaria e Jerusalém. Samaria era a capital de Jerusalém. Jerusalém, a de Judá, ambas cidades representavam nações apostatas, condenadas. Então veja que a apostasia não é uma coisa nova, apostasia não. Apostasia é uma coisa bem antiga. Samaria e Jerusalém, ambas, diz aqui o comentarista, que eram cidades que representavam nações apostatas, condenadas por Deus. As prevaricações dos pecados. O povo seria castigado por causa dos seus pecados, pecados de idolatria, pecados de imoralidade, crime, injustiça, os pecados que graçavam nas capitais e eram os mesmos cometidos em todas as partes de Judá e Israel. Farei de Samaria um montão. Essa profecia tornou-se realidade em 722 a.C., quando os assírios destruíram completamente a cidade. Nós vemos em 2 Reis 17:1-5. Deu-se o seu cumprimento, por conseguinte, pouco depois de Miqueias tê-lo proferido. Amém? Por isso lamentarei e uvarei. Miqueias lamentou a queda de Samaria. Israel ficou profundamente infeliz por terem os israelitas rejeitado a Deus e agora precisavam ser castigados. Também sentimos lástima, apesar quando os nossos semelhantes também sentimos lástima, apesar quando nossos semelhantes persistem em pecar contra Deus. Lamentemos por eles, pois estão de caminho à sua própria perdição. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Chegou até Judá. Judá era igualmente culpada de transgressão e rebelião contra Deus. Por isso, Miqueias convoca a cidade de Judá a lastimarem a destruição que estava prestes a se abater sobre elas. A profecia de Miqueias foi cumprida quando Sanaqueribe tomou a cidade murada de Judá, em 2 Reis 18:13. Segundo os registros, os assírios foram tomados 46 delas.